Olá, um bom dia para você. O Senado aprovou ontem, durante a ordem do dia, o aumento das compensações para municípios por construção de hidrelétricas. O projeto aprovado determina que os municípios vão receber mais pelo alagamento de áreas utilizadas para usinas hidrelétricas. Atualmente, uma parte do valor da energia produzida de usinas hidrelétricas vai para um fundo de compensação aos municípios atingidos pelos alagamentos. Esses recursos são distribuídos da seguinte maneira: 10% para a União, 45% para os estados e 45% para as cidades. Com o projeto, os estados passam a receber 25% para os municípios receberem 65%. Os estados dispõem de mecanismos alternativos de geração de renda e arrecadação, que fazem com que esses entes não sejam tão impactados pela formação desses reservatórios. Os senadores elogiaram o projeto por considerarem que os municípios são os que mais sentem os impactos sociais e econômicos da construção de hidrelétricas. Não estou contra a barragem, porque também é necessário, mas é preciso que as empresas entendam que, ao fazê-la, eles também causaram um prejuízo aos municípios que precisa ser ressarcido. Onde ocorre o dano ambiental é no município. A comunidade atingida é no município. A comunidade que sente as consequências da construção de hidrelétricas são nos municípios. Além disso, o plenário aprovou a criação de uma comissão temporária externa, composta por 12 senadores, para avaliar as condições da prisão do ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná, e um acordo na área de defesa entre Emirados Árabes e Brasil. Os senadores também aprovaram a indicação do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, ao Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta quarta-feira o senador José Serra e representantes da Organização Mundial da Saúde. Na pauta da reunião, projeto que amplia medidas de combate ao fumo. Debater medidas de combate ao tabagismo. Este foi o objetivo do encontro do presidente do Senado, Eunício Oliveira, com o senador José Serra e representantes da Organização Mundial da Saúde. O objetivo do encontro foi discutir o projeto de autoria do senador José Serra, que amplia medidas de combate ao fumo. Entre outras medidas, a proposta proíbe qualquer forma de propaganda, publicidade, promoção ou patrocínio de produtos fumígenos, também nos locais de venda. O texto está na comissão diretora do Senado e será encaminhado para uma comissão da Casa. O recrutamento dos fumantes é feito principalmente entre os jovens. Esse que é o ponto de concentração da indústria do cigarro. E nós estamos adotando medidas que dificultam esse recrutamento. E há uma mobilização muito grande de entidades de todo o Brasil, de entidades internacionais, e o projeto de lei do Senado, se for aprovado, depois aprovado pela Câmara, será um passo adiante nesse combate. Tivemos uma acolhida muito boa por parte do presidente do Senado, o senador Eunício, que além disso é presidente do Congresso, portanto terá um papel chave, decisivo nessa batalha. Hoje é dia de Comissão de Relações Exteriores. A reunião está marcada para as 9 horas. Então, vamos conversar com o nosso comentarista Marcos Magalhães. Marcos, bom dia. Na semana passada, nós falamos da Cúpula das Américas, que começa nesta sexta-feira em Lima. Como é que estão os preparativos para essa reunião? Bom dia, Tiago. Bom dia a você. Pois é, Tiago, a reunião de amanhã já começa esvaziada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu de participar do encontro de Lima para acompanhar de Washington os últimos acontecimentos na crise da Síria. Trump ameaça lançar mísseis contra a Síria em resposta ao suposto uso de armas químicas pelo governo sírio na guerra civil que afeta o país. Ele decidiu enviar a Lima seu vice-presidente, Mike Pence, o mesmo que virá em maio ao Brasil. A Cúpula das Américas vai ser como que uma cúpula de uma América, a América Latina. Enquanto Washington não encontra o tom mais certo para lidar com o resto do continente, os países latino-americanos vão tentando acertar os passos. Em Lima, o tema principal vai ser o combate à corrupção.
mas existe a possibilidade de que vários chefes de Estado presentes ao encontro manifestem sua preocupação com as eleições presidenciais na Venezuela, marcadas para 20 de maio. Alguns dos possíveis candidatos de oposição não foram autorizados a participar das eleições. A censura à Venezuela certamente vai contar com a simpatia de Pence, que neste ano já viajou a 4 países latino-americanos para aumentar a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. Maduro, aliás, desistiu de ir a Lima. Ele tinha sido desconvidado pelo governo do Peru, que é o país anfitrião. Na Comissão de Relações Exteriores, Thiago, o tema da cooperação regional também vai estar em pauta. Serão analisados alguns acordos internacionais com países da América Latina? Sim. Estão em pauta 3 acordos de cooperação. Há um acordo para aumentar o número de voos entre o Brasil e o México. Também deve ser votado um acordo que estabelece o mandado Mercosul de captura, que facilita a captura de pessoas procuradas pela justiça do seu país e que estejam em outra nação do bloco. Esse acordo é inspirado no mandado de segurança de detenção criado pela União Europeia em 2004. E está em pauta também um importante acordo entre o Brasil e a Colômbia para facilitar investimentos nos 2 países. Segundo Itamaraty, este é um novo modelo de acordo de investimentos que apoia empresas em busca de novos mercados. Atualmente, a Colômbia é o 4º país que mais recebe empresas brasileiras, depois de Chile, Argentina e Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, empresas brasileiras investiram mais de 450 milhões de dólares na Colômbia. O acordo inclui compromissos de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Por outro lado, procura proteger o meio ambiente e a legislação trabalhista. Mais um pequeno passo, Thiago, em direção à integração econômica do continente. Com certeza, Marcos. Muito obrigado pelas suas informações e até a próxima semana. Até a próxima. A TV Senado está exibindo nesta semana uma série de reportagens sobre a adoção de crianças. Hoje, a repórter Dinalva Ferreira explica os casos especiais que, desde o ano passado, têm preferência no andamento dos processos. Os casos que ela acompanhou mostram que, na prática, isso já ocorria na rotina de varas das infância e juventude. Bom dia, tudo bem, Taici? Oi. Curioso. E esse aqui é o? Cauã. Cauã. Você ganhou o irmãozinho, Cauã? Sim. É, tá feliz com ele? Cauã ainda tenta se entender nas brincadeiras com o novo irmãozinho que ele tanto queria. Os pais, os professores Roberto e Taici, também ainda estão na fase de descobertas. Quando ele chegou, ele tinha medo de um monte de coisas. Aí ele foi perdendo os medos. Ele tinha medo dos bichos de estimação, tinha medo de areia, tinha medo de balão, tinha medo de bolinha de sabão. O processo de adoção ainda não foi concluído. Por isso, Roberto e Taici preferem não mostrar o rostinho do novo integrante da família, que fez 2 anos em dezembro. Os pais conheceram o filho em maio do ano passado. Em julho, já estavam com ele em casa. Nossa posição na filha era 400 e alguma coisa. Mas nós fomos chamados porque nós éramos os únicos habilitados do DF que já tinha no cadastro que a gente aceitava criança com necessidade especial. Exatamente. Por isso chamaram a gente primeiro. O menino nasceu prematuro e com má formação cerebral. Quando você engravida, você não escolhe nada. A criança vai nascer como Deus mandar. Então a gente não viu sentido na adoção de ficar colocando restrição, de não aceitar problema de saúde tratável, não aceitar deficiência. Então a gente deixou isso aberto no perfil. Quando a gente chegou lá no abrigo, que esse menino abriu o sorriso e já veio dando bracinho. Veio dando braço. Tinha certeza. Para Cauã, filho biológico do casal, aceitar um irmãozinho com algumas limitações também foi tranquilo. Foi o melhor presente da minha vida. As pessoas acham que ele recebeu de presente uma família, mas a gente recebeu um filho também. Um filho é um presente de mão dupla. No Cadastro Nacional de Adoção estão cerca de 2.000 crianças ou adolescentes com algum problema de saúde. Eles são os mais difíceis de serem adotados. Doenças incuráveis, deficiências físicas, por exemplo, hidrocefalia, coisas bem graves mesmo que exigem que a família que vai adotar tenha, por exemplo, inclusive condições de tratamento de saúde para essas crianças, condições especiais para tratamento dessas crianças.
Por isso, as novas regras que entraram em vigor em novembro do ano passado dão prioridade nos processos a esses casos. A nova lei também dá preferência na fila para quem aceita adotar grupos de irmãos, que a Justiça tenta, na medida do possível, manter juntos. Se forem separados, o esforço é para que os vínculos não se percam. As duas famílias que adotam o grupo de irmãos, 2 e 2, vamos dizer que é o mais comum, mantenham um vínculo entre esses irmãos, quer dizer, que as famílias se comprometam a nutrir esse vínculo fraternal. Atenção, gravando. Eduardo, Yasmin, Maria Luísa, Ana Clara, Eduardo, Mariana, João. Aqui nessa família, a palavra adoção significa amor multiplicado por 6. Essas crianças são irmãs biológicas e foram adotadas pelo João e pela ex-companheira dele há 4 anos. João, que é pedagogo, conheceu 6 irmãos, entre eles trigêmeas, durante um trabalho voluntário. Quando ele chegava, a gente falava, oi pai. Aí ele disse, eu não sou seu pai ainda. De padrinhos afetivos, ele e a ex-mulher viraram pais adotivos em apenas 4 meses. Separar os irmãos nem passou pela cabeça deles. Os irmãos, eles têm uma relação familiar e de cumplicidade que o pai e a mãe não conseguem atingir. E éramos eu e a Tamara chegando numa família que já existia, não o contrário. Quando chegaram, as crianças tinham entre 3 e 9 anos. Depois que o casal se separou, os 5 mais velhos continuaram morando com o pai. A mais nova, Yasmin, mora com a mãe, mas está sempre por perto. Não existe mais a nossa relação afetivo homem e mulher, né, enquanto casal. Mas nós temos uma família e essa família continua, né, que agora são os Nogueira Nunes, né, da Silva. Querido papai, te amo, você é o melhor pai do mundo. Amanhã, na última reportagem da série, uma situação complicada. O que fazer quando o filho adotivo não se adapta à nova família? 4 novas leis foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. A que regula a produção de polpa e suco de frutas artesanais em propriedade familiar rural. A que disciplina o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal. A que trata da certificação das entidades beneficentes de assistência social na área de saúde e a que cria as universidades federais do Delta do Parnaíba e do Agreste de Pernambuco. O Senado começa a examinar nos próximos dias projeto enviado pelo governo que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O exame da matéria foi encerrado ontem na Câmara dos Deputados. O projeto também cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A novidade prevê a atuação conjunta por meio de operações com planejamento e execução integrados, estratégias comuns para prevenir crimes, aceitação mútua dos registros de ocorrências, compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência, e o intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O senador Jorge Viana conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a qualidade dos serviços aéreos prestados no Brasil. Veja agora as imagens das torres do Congresso iluminadas na noite desta quarta-feira com a frase Holocausto Nunca Mais. A iniciativa foi do Museu do Holocausto de Curitiba e da Confederação Israelita do Brasil e contou com o apoio do senador Davi Alcolumbre. O Holocausto é, como ficou conhecido, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.